Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje é dia 28 de março, domingo. Um bom dia do Senhor para todos nós. E eu sempre dei a liberdade de vocês irem me corrigindo, falando as falhas aqui para mim ir melhorando o canal. Aliás, eu acredito que o crescimento do canal é devido à ajuda de vocês, né? Vocês sempre estão compartilhando com outras pessoas, vocês vão falando as coisas que eu tenho que melhorar. Então é muito bom. Uma pessoa falou para mim, né, faz tempo já, o Júlio, né, ele falou para mim que eu deveria olhar para, quando eu estou gravando, eu deveria olhar para a câmera do celular, tá bom? E não para a tela, porque quando eu olho para a tela eu fico centralizado vendo eu mesmo aqui na tela, né? Mas aí eu acaba que eu não estou olhando para vocês, então ele falou que era melhor eu gravar olhando para a câmera. Só que eu gravo com o celular na horizontal, né? Então quando eu olho para a câmera eu fico meio de lado, né? Eu queria saber se tem algum problema. Que modo vocês acham melhor? Quando eu olho para a câmera ou quando eu olho para a tela do celular, né? Então é uma das perguntas aí que vocês podem me ajudar. Mas vocês podem também, amanhã, na segunda-feira, eu vou gravar o celular com o modo selfie, né? Ou seja, o celular eu vou virar ele, vai ficar no modo selfie, ele vai ficar na vertical, tá bom? Porque antigamente eu já gravava no modo selfie, eu gostava mais porque parecia que eu estava olhando mais para as pessoas. Mas o que acontecia? No YouTube ficava duas faixinhas do lado, né? E aí ficava meio fininho, então ficava um pouco estranho. E até que uma pessoa pegou e falou: por que você não deita o celular, grava na horizontal, que aí fica cheio no YouTube? Só que parece que o YouTube agora ele faz o ajuste automaticamente, tá bom? Então amanhã, na segunda-feira, eu vou gravar no modo selfie, na vertical. E aí eu quero a opinião de vocês, se é melhor eu estar olhando para a câmera, né, ou para a tela do celular, ou se é melhor eu continuar gravando nesse modo horizontal que eu estou gravando agora, ou no modo selfie com o celular em pé, tá bom? Então vocês me ajudem aí com a opinião de vocês, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês do estudo do Vem Segue-me aqui, Doutrina e Convênio, seção 29, o versículo 36. Eu vou ler o versículo e vou fazendo alguns comentários aqui, tá bom? Aqui diz assim: e aconteceu que Adão, sendo tentado pelo diabo, essa é uma parte bem importante do plano, né? A tentação. Né? Não no sentido de nós cairmos na tentação, mas a oportunidade que nós temos por meio da tentação de mostrar nossa fidelidade a Deus, de escolher seguir a Deus. Então a tentação ela é importante. Por exemplo, no versículo 39 é dito, né, que era necessário que tivesse um diabo para tentar as pessoas. Ele faz parte do plano para nós podermos escolher um ou outro. Olha o versículo 39 que diz, ó: e é necessário que o diabo tente os filhos dos homens, ou eles não poderiam ser seus próprios árbitros, porque se nunca tivessem o amargo, não poderiam conhecer o doce. Então é necessário que tenha essa adversidade, a oposição em todas as coisas. Para quê? Para que nós possamos escolher, tá bom? Então ninguém vai estar aqui agradecendo, né, o trabalho aí do inimigo, né? Mas faz parte do plano, e por meio das tentações nós podemos demonstrar nossa fidelidade a Deus. Então voltando para o versículo 36 aqui, na continuação diz o seguinte: pois eis que o diabo existiu antes de Adão, né? Então é bem interessante aqui ele falando do homem Adão, porque na verdade Adão, antes de ser formado, né, como Adão, ele também era um ser junto com Deus lá, um espírito. Todos nós estávamos com Deus. Então é interessante que a escritura fala aqui que o diabo era antes de Adão, mas não poderia dizer, por exemplo, que era antes de Miguel, porque ambos existiram lá, né, junto com Deus. Todos nós estávamos lá. Bom, continuando diz assim: pois eis que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra mim, dizendo: dai-me a tua honra, a qual é o meu poder. E também uma terça parte das hostes do céu
ele afastou de mim por causa do arbítrio que possuíam. Então, essa parte aqui que eu gostaria de chamar a atenção é a parte que ele fala aqui, ó, que ele falou para Deus: dai-me da tua honra, o qual é o meu poder, né? Então, ele pediu a honra de Deus, ele propôs um novo plano ali, né? E ele ser o salvador ali, né? Ele expiaria pelo pecado de todo mundo, tiraria o arbítrio, né, que estava no plano de Deus, e ele falou: tudo que eu quero é a tua honra, né? Na verdade, a própria escritura fala aqui que a honra é o poder de Deus. Então, na verdade, ele queria o poder de Deus, tá bom? E vamos falar um pouco o que é essa honra para entender o que é o poder de Deus, tá bom? Quando nós lemos o mandamento aí, honrar pai e mãe, o que vem na sua cabeça? Obediência, né? Olha o que diz aqui no guia de estudo das escrituras sobre a palavra honrar. Bom, diz assim: conforme estes termos geralmente são usados nas escrituras, significa demonstrar respeito, reverência por alguém ou por alguma coisa. Então, na verdade, todas as coisas elas honram a Deus, tá bom? Ou seja, todas as coisas obedecem a Deus. Quando nós vimos lá o milagre, né, do Senhor transformar água em vinho, né? Simplesmente para o Senhor é a obediência da matéria, a água ali, se transformando em vinho. Ele fala, ele ordena e as coisas obedecem. Ele ordena aos ventos cessarem, ao mar cala-te, né? Então, tudo obedece ao Senhor, é questão de obediência. Então, isso é a honra, né? Então, é o poder de Deus. Por isso que ele fala aqui que quando o inimigo pediu, ele falou assim: dai-me a tua honra, né? Ao qual é o meu poder. Então, o poder de Deus está na honra. Todas as coisas honram a Deus. Então, o que é o poder de Deus? O poder de Deus é o sacerdócio, tá bom? Então, eu vou linkar essas duas coisas aqui para nós podermos entender um pouquinho melhor o versículo. Então, o sacerdócio, lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 3, diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Bom, então ele está falando aqui que o sacerdócio, de fato o sacerdócio, ele é o único poder que existe no universo, tá bom? É por meio dele que todas as coisas são organizadas. E aqui falando sobre o sacerdócio em Hebreus 7, fala que ele é sem pai e sem mãe, sem princípio de dias e sem genealogia. O que significa isso? Significa que o sacerdócio, esse poder, ele não foi criado, ele sempre existiu, né? E o Pai Celestial, ele utiliza desse poder, o Pai Celestial, Jesus Cristo, ele utiliza desse poder para construir mundos, tá bom? E para que as coisas obedeçam a ele é por meio do poder do sacerdócio, tá bom? Então o sacerdócio ele é tão eterno como o próprio Deus, tá bom? Então por isso que ele falou aqui no final aqui, deixa eu ler a frase aqui. Ele falou: mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, Deus sempre existiu também, tá bom? Então assim como o sacerdócio sempre existiu, esse poder no universo, também o Filho de Deus, né, sempre existiu também. Deus, ele sempre existiu, não teve um começo, tá bom? Então, continuando aqui, esse é o sacerdócio. Como que o sacerdócio ele age? Como que a pessoa faz para usar o sacerdócio? Lembrando, né, que os homens recebem aqui a autoridade para usar o sacerdócio, mas o sacerdócio é de Cristo, o sacerdócio é de Deus, tá bom? Em Doutrina e Convênio 121:36 diz assim: que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu e que os poderes do céu não podem ser controlados, nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Então, o sacerdócio ele é governado pelo princípio da retidão, ou seja, a pessoa justa. Ou seja, quantos de nós já ouvimos uma pessoa dando uma bênção ali do sacerdócio e ele fala assim: pelo poder e autoridade do sacerdócio, né? Então a autoridade é nos concedida, tá bom? Quando por imposição de mãos, mas o poder só é mente concedido por meio de nossa retidão,
né? Nós temos milagres aí, um pai conseguiu trazer o seu filho de volta à vida por conta do sacerdócio. Isso jamais poderia acontecer se no dia anterior o pai tivesse ali envolvido no computador, assistindo pornografia. Então ele teria autoridade, mas ele não teria o poder dentro do sacerdócio para fazer milagres, tá bom? Então é muito importante a gente saber que o poder do sacerdócio ele é regido por meio de retidão, tá bom? E o Pai Celestial ele é perfeito, né? Ele é justo, então ele tem esse poder, ele consegue usar livremente. Não existe algo que ele não consiga fazer por meio do sacerdócio, tá bom? O que mais eu coloquei aqui? Bom, voltando para a frase lá do inimigo, né, que ele disse na escritura aqui, dai-me tua honra, o qual é o meu poder. Então ele queria que Deus honrasse a ele, né, para que todas as coisas honrasse ele e ele tivesse poder, né, o poder total ali para fazer o que ele quisesse. Na verdade, ele procurou um caminho alternativo, tá bom? Para chegar a ser como Deus ele é. Porque Deus ele já estabeleceu. Ele fez um plano na qual nós deveríamos vir aqui na Terra, né? Nossa memória com ele antes seria apagada, o qual nós chamamos aí de véu do esquecimento. Nós passamos por esse véu, por isso nós não lembramos de nossa vida anterior com Deus. E aí sim nós podemos exercer a nossa fé, o nosso arbítrio e escolher, né, por meio de nossa fé, obedecer as leis e ordenanças do Evangelho, obedecer os mandamentos. Então esse foi o meio que Deus ele preparou para que nós pudéssemos voltar a viver com Ele e ser como Ele é, tá bom? Parece um vício de linguagem, né? Mas a gente sempre quando está ensinando o plano de salvação, a gente fala de voltar à presença de Deus, voltar à presença de Deus, tá bom? E não é errado nós falarmos isso, porque realmente nós estamos aqui e estamos aqui para voltar, mas para dar mais significado a essa frase, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós já estávamos com Deus antes. Para que nós saímos da presença de Deus para voltar de novo, né? Porque ninguém foi obrigado a vir a participar desse plano aqui. Você tinha o seu arbítrio. Uns escolheu não participar do plano e todos nós que nascemos escolhemos participar desse plano. Por isso que eu acho errado essa frase, né? Quando um jovem ele no momento de raiva ou rebeldia ele fala assim: eu não pedi para nascer. Né? Eu não pedi para nascer. Está completamente errada essa frase, porque sim, nós pedimos para nascer, nós desejamos fazer parte desse plano. E eu acredito que o que motivou a gente a fazer parte desse plano foi que nós vivíamos com Deus já, mas nós não éramos como Ele é. Por exemplo, nós não tínhamos um corpo, né, de carne e osso, um corpo ressuscitado. Então, Deus, ao explicar o plano, explicou das vantagens e bênçãos que as pessoas que têm um corpo teriam. E nós enxergamos isso como um progresso. Então nós viemos aqui na Terra para passar por esse teste e voltar à presença de Deus com um corpo, né? Então na verdade nós viemos aqui para nos tornar como Ele é. Eu acho que foi esse o desejo que ficou mais expresso, assim, com o desejo de nós virmos aqui para voltar, mas ser como Deus Ele é, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês, só uma observação aqui, já é conversa minha mesmo, né? Porque quando nós saímos de Deus e viemos para cá, a gente pode observar que a gente tem os nossos desejos, né? A gente não deixa de ser a pessoa que nós éramos lá, tá bom? A gente vem para cá com nossos desejos. Se você amava muito a Deus lá, aqui quando você nasce, você tem isso dentro de você, tá bom? Então o que acontece? Eu acredito que aqui já é opinião, nunca ouvi falar dessa doutrina, tá bom? E é bem importante eu falar quando é uma opinião, quando não é, porque esse aqui não é um canal oficial da igreja, então eu expresso o meu estudo e às vezes impressões que eu tenho, né? Eu acho que Lúcifer, né, o inimigo, quando estava lá, ele pensou assim, né? Eu vou nascer lá, eu já tenho essa ambição de ser como Deus. Se eu nascer e não lembrar de nada, eu vou ser ambicioso lá na Terra, eu vou fazer outras coisas, menos ganhar o reino de Deus, né? Então, talvez ele pegou e armou essa estratégia de rebelião, né, para
tentar conquistar o reino de Deus, o trono de Deus, por outro caminho que não foi o plano realmente que o Pai Celestial fez, tá bom? Então, a mensagem mais importante que eu quero compartilhar é essa, né? O sentido de... nós não estamos aqui somente para voltar à presença de Deus, tá bom? Nós já estávamos lá, nós estamos aqui para nos tornar mais parecido com eles, tá bom? E procurar ser como Ele é. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.